Olá, meu nome é André, sou graduando do curso de Engenharia de Produção pela Unicesumar Polo de Santos, atuo como especialista em confiabilidade da manutenção no Polo de Santos e vou estar agora apresentando para vocês o meu artigo para a conclusão do curso. Meu tema é a gestão da manutenção utilizando o ERP SAP PM. SAP PM é o módulo de manutenção. O foco é explanação sobre a estrutura dos dados mestres para a orientação dos usuários iniciantes na utilização do sistema. Meu orientador foi o Lucas Derbórcio dos Santos. A introdução. A manutenção industrial, ao longo dos anos, se tornou um pilar fundamental dentro das organizações. Essa evolução ganhou força após a Segunda Guerra Mundial com a finalidade de reconstruir os países envolvidos no conflito. Com essa motivação, tornou-se necessário investimentos para a estruturação da manutenção de forma organizada. Os softwares de manutenção são atualmente uma das ferramentas dos quais recebem esses investimentos para possibilitar a gestão da manutenção de forma eficaz. Por esse motivo, o meu objetivo do artigo de conclusão foi focar em um destes softwares de manutenção, no qual é o ERP SAP. O ERP SAP ele é composto por dados mestres. O que é um dado mestre? No sistema SAP de origem alemã, os principais objetos de informação são denominados de dados mestres. Esses são fundamentais para a empresa e devem ser mantidos atualizados. Eles representam os objetos reais da organização. Assim, torna-se fundamental que o usuário do ERP saiba quais são os principais cadastros e como organizá-los. Os dados são armazenados em tabelas. Estas são divididas em grupos específicos. Cada grupo contém informações referentes a um tipo determinado de objeto técnico. Então, o objetivo é falar sobre esses grupos específicos focado no módulo PM. O objetivo é apresentar de maneira sucinta a importância dos dados mestres na implementação do ERP SAP módulo PM, de forma a demonstrar sua estruturação dentro do sistema. A pesquisa se focou aonde? Em quais dados mestres? Centro de trabalho, locais de instalação, equipamentos, listas técnicas, listas de tarefas, itens de manutenção e planos de manutenção. Eu deixo um ponto de atenção aqui, porque não existe somente esses dados mestres. Existem mais dados mestres, mas devido a limitações de páginas e até mesmo tempo para abordar esses dados mestres aqui no vídeo, eu não foquei em todos eles, foquei em alguns que julgo os principais, conforme a literatura. Meu referencial teórico. A base técnica e teórica para a elaboração do artigo é proveniente da própria SAP, que foi disponibilizada no portal de consulta deles, o portal de ajuda, de material técnico. Também me utilizei de materiais disponibilizados em treinamentos, livros e e-books que abordam o tema da SAP, das orientações dentro do próprio software, da abordagem técnica de consultores que disponibilizam vídeos e publicações para o entendimento do tema e da minha própria experiência. Eu tive a oportunidade de atuar como key user em alguns projetos de implementação do módulo PM da SAP, tanto no Brasil como na Argentina. Então, dessa experiência também eu trouxe no artigo. Metodologia abordada. Meu tipo de pesquisa foi uma pesquisa básica, eu fiz uma abordagem qualitativa, o artigo foi escrito de forma descritiva e a revisão foi uma revisão bibliográfica. Enfim, eu utilizei o conteúdo dos portais da SAP, confrontei com os materiais publicados por alguns autores, confrontei com o conteúdo técnico dos consultores, dos projetos e com a minha experiência prática. Nas publicações, eu fiz um corte aqui entre 2003 até 2023, em materiais em português e inglês, e as fontes de pesquisas, SAP, Google Acadêmico, no Google, Bibliotecas Digitais e livros em PDF. Os resultados e discussões. Bom, a SAP ela foi fundada por 5 ex-engenheiros. O objetivo era desenvolver um software empresarial padronizado para integrar os processos de uma organização, que permitisse o processamento de dados em tempo real. Com o sucesso da empresa em 1980, aproximadamente 80 funcionários se mudaram para o que seria o primeiro escritório da organização em Waldorf, na Alemanha. Segundo a SAP, hoje a empresa é a maior fornecedora de softwares empresariais do mundo. Para se ter uma ideia, eles hoje estão com 105.328 funcionários. Entre as 100 maiores empresas do mundo, a SAP está presente em 99 clientes. Ou seja, em 1980 eles tinham 80 funcionários, olha a dimensão que está a empresa hoje, 105.328. É um dos ERPs mais utilizados no mundo, se não for o maior.
Dados mestres PM. Como eu falei, nós vamos abordar, no artigo foi abordado alguns grupos, eu dividi isso em 3 grupos grandes: locais de instalação, planos de manutenção e lista de tarefas. O que são os locais de instalação? Eles representam uma estrutura complexa que pode conter vários níveis. Importante, cada organização pode personalizar a sua estrutura de locais de funcionais diferente. Isso é algo personalizável. Esses locais representam as unidades funcionais, sistemas e subsistemas. O que são os equipamentos? São os elementos individuais da estrutura que têm por objetivo realizar uma função específica dentro de um sistema. Podemos citar como equipamentos motores, redutores de velocidade, ventiladores, bombas, rolos, entre outros. Temos os pontos de medição, que eles têm a finalidade de armazenar apontamentos que definem a condição lógica ou física do objeto. Por exemplo, temperatura, volume, rotação, orímetro, entre outros. E, por fim, temos a lista técnicas, que nada mais é que a lista de peças de um componente, de uma máquina. Por exemplo, o motor pode ter uma peça que é um rolamento, um estator, a carcaça propriamente dita. Enfim, isso é uma lista técnica. Nós temos os planos de manutenção. Os planos de manutenção certamente são uma das maiores funcionalidades do PM. Eles, em conjunto com os itens de manutenção e as listas de tarefas, representam todas as tarefas de manutenção preventivas e preditivas que devem ser executadas dos objetos técnicos. Também temos os itens de manutenção, que compõem o plano. Os itens de manutenção são associados aos planos de manutenção. Um plano pode conter um ou mais itens de manutenção, porém um item só pode ser atribuído a um plano de manutenção. Eles representam quais tarefas de manutenções preventivas ou preditivas devem ser programadas e executadas. No próximo slide, eu vou trazer um pouco mais de detalhe do que compõe um item de manutenção. E, por fim, nós temos as listas de tarefas. O objetivo das listas de tarefas é descrever a sequência, as operações de atividades rotineiras que devem ser realizadas em uma manutenção. As vantagens das listas de tarefas são a padronização das atividades, contribuindo assim para um planejamento mais eficaz. Utilizar as listas dentro das ordens de serviços e itens de manutenção reduz o tempo de planejamento, já que as operações foram planejadas antecipadamente e contém o centro de trabalho, tempos necessários, componentes, pontos de medição, entre outros recursos já previamente planejados. Aqui, como eu falei, tem aqui o exemplo de associação desse conteúdo. Uma lista de tarefa contém operações, componentes, pontos de medições. O item de manutenção já contém os locais funcionais dos equipamentos, qual centro de trabalho vai executar a atividade, quais são os tipos de ordem, tipo de atividade e a prioridade do serviço. Propriamente compõe o plano, o que, além de compor o que tem na lista e o que tem o item, o plano é completo com o quê? O ciclo de manutenção, de quanto em quanto tempo é executada essa atividade, qual é o marcador, a manutenção vai ser contada em dias, em horas, em volume. Por exemplo, o automóvel tem um marcador que é o odômetro. De tanto em tanto tempo, eu vou estar fazendo a manutenção. E nós temos a definição do horizonte de abertura, que nada mais é do que quando a ordem de manutenção vai cair na carteira do planejador. E, por fim, nós temos o centro de trabalho. O centro de trabalho é um grupo de recursos que reflete a capacidade disponível para a manutenção. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Exemplo, mecânicos, eletricistas, pintores, instrumentistas, entre outros. Também temos as chaves modelos, que referem-se à funcionalidade que permite criar modelos padrões de textos para a descrição das atividades. Você padroniza um texto e insere elas na lista de tarefa. E nós temos, por fim, os meios auxiliares de produção, que são ferramentas. Inclui ferramentas, instrumentos, dispositivos de medição, acessórios, entre outros elementos que são essenciais para realizar determinadas etapas da produção ou manutenção. Exemplos, máquinas de solda, furadeiras, calibradoras, entre outros. Assim, o artigo ele aborda detalhadamente esses dados mestres. Conclusão. Conforme abordado por Cordeiro e o portal SAP, e vivenciado por mim nesses projetos no Brasil e na Argentina, se confirma que os dados mestres são fundamentais para a perfeita integração e funcionalidade dos módulos SAP. Porém, é importante que durante a implementação do módulo PM, o Key User, juntamente com o consultor funcional da SAP, garanta que a estruturação dos dados mestres seja adequadamente parametrizada, para possibilitar a criação dos objetos técnicos. Por fim, espera-se que esse conteúdo ajude os demais profissionais da manutenção na implementação do ERP SAP PM e que possa contribuir no desenvolvimento profissional desses. E que este artigo também possa ser utilizado no desenvolvimento de novos materiais para treinamento e reciclagem na utilização do software. Enfim, esse foi um breve resumo do artigo e eu espero aí que ele possa contribuir para o sucesso de mais pessoas aí. Agradeço pela oportunidade e até a próxima.